O governador Romeu Zema, do Partido Novo, foi um dos governadores que não assinaram uma carta de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado durante a pandemia. O documento, divulgado ontem, reúne 20 governadores. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar agora com o governador, que está aqui ao vivo no estúdio. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no MG1. Boa tarde, Aline. Boa tarde a quem está nos escutando. É um prazer estar aqui novamente. Por qual motivo o senhor não assinou essa carta de apoio ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados? Aline, na minha opinião, um governador deve se ater à gestão do seu estado. O que eu tenho dito sempre é o seguinte: eu já tenho tantos incêndios para apagar aqui em Minas Gerais, temos uma crise financeira descomunal aqui, e eu ficar entrando em assuntos que não dizem respeito ao nosso estado, na articulação presidente, Congresso, presidente, senador Rodrigo Maia, presidente, deputado Rodrigo Maia, aliás, e senador Davi Alcolumbre, não é mérito meu. Eles são adultos, eles são políticos experientes e com certeza vão dialogar e se acertar. E me parece que tem muitas pessoas querendo se aproveitar disso para palanque, que não é o meu caso. Mas o senhor, neste caso, não fica contra aos 20 governadores? Eu te diria que não. Eu estou a favor de Minas e tem pessoas querendo se promover dentro de uma briga que não é deles, na minha opinião. Essa é a minha posição. Pois é, e com relação à presença do presidente no protesto, apoiando o protesto que defende o AI-5, qual é a postura do senhor? O senhor apoia também esse ato? Aline, eu sou totalmente contrário a qualquer regime autoritário, ditatorial. Isso tem que ficar muito claro. Eu sou um democrata nato. E dentro da democracia existe liberdade de expressão. Nós temos movimentos pró-aborto, nós temos movimento pró-pena de morte, movimento pró-legalização de drogas. É da democracia que as pessoas tenham liberdade de se manifestar. Eu posso não concordar, mas respeito qualquer manifestação. E qual é a opinião do senhor com relação ao presidente, que quase todos os dias provoca aglomerações? Como eu disse, é um direito dele ter a opinião dele, mas pode ser que eu não concorde. Eu não tenho feito isso aqui em Minas Gerais. Então, aqui eu não tenho feito como ele. Agora, é um direito dele se manifestar. Nós estamos numa democracia, temos de lembrar disso. A riqueza da democracia é a diferença de opiniões. E parece que tem pessoas que estão adotando um totalitarismo contra o presidente. Aí eu não concordo também. A gente sabe que o Estado vive uma situação financeira muito crítica. O senhor mesmo se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 9 para negociar compensações financeiras. Agora, é por causa disso que o senhor precisa desse apoio, que o senhor se esquiva das situações, né, que a gente está vivendo, por exemplo, o isolamento social, enfim? De forma alguma, eu vejo que se eu estivesse seguindo o presidente totalmente, talvez nós não estaríamos aqui com o isolamento social. O que eu faço questão, Aline, é de não entrar em assuntos que não dizem respeito a mim. Eu já tenho de lidar aqui com uma Assembleia Legislativa que tem contribuído muito, mas o meu foco é me dar bem com a Assembleia Legislativa. As reformas de Minas passam necessariamente pela Assembleia e não por Brasília. Agora, eu ter uma boa interlocução em Brasília é fundamental também. E o presidente, nós temos de lembrar, ele pode estar errando em algumas coisas, mas está acertando em outras. E eu aqui a mesma coisa e tenho certeza que todos os governadores também. Se o presidente visitasse cada estado e fosse analisar o que cada governador está fazendo, com certeza ele ia encontrar questões que ele discordaria. Então, eu vejo que está havendo, parece que um movimento exacerbado, desnecessário, com relação a algumas falas, algumas questões do presidente. Outro dia eu até brinquei, se o presidente arrotar, vai virar motivo de alguém se manifestar. Nós deveríamos focar no nosso trabalho, isso é que é importante. E aqui em Minas eu vejo um clima saudável. Eu não tenho relacionamento ruim com os prefeitos. Nós temos prefeito de todos os partidos aqui em Minas. Eu me relaciono bem com todos.
Por quê? Porque eles estão focados em administrar a cidade deles e não em ficar atacando aqui o governador. Falando especificamente do enfrentamento ao coronavírus aqui no estado, vai ter uma testagem em massa em Minas Gerais? Aline, por questões financeiras, infelizmente, nós não temos condição de adquirirmos aqui, tipo, 500 mil testes para fazermos uma testagem em massa. Mas estamos indo muito bem no combate ao coronavírus aqui. Não sei se é do seu conhecimento, nós temos hoje apenas 3% dos leitos de UTIs ocupados com portadores da Covid. E isso demonstra que nós temos feito a lição de casa. Minas Gerais está entre os 5 melhores estados do Brasil em questão de vítimas por milhão de habitantes e infectados por milhão de habitantes. E além disso, fizemos ainda todo um aparato de retaguarda. Se nós tivermos uma deterioração nesse quadro, nós ainda estamos muito bem preparados. O senhor, então, reconhece que seria importante, necessário fazer uma testagem em massa, mas não tem condição, é isso? O Estado não tem condição de aplicar essa testagem assim? Exato, mas estamos indo muito bem. Se nós compararmos os dados de Minas com dados de outros estados, Minas está entre os primeiros. Pois é, mas há pouco a gente conversou, por exemplo, com um infectologista que ele disse que isso não pode passar uma falsa impressão de segurança, uma sensação falsa de segurança, porque a gente sabe que estados vizinhos estão numa situação mais crítica, mas nós estamos nessa condição hoje, é reflexo de atitudes tomadas há um mês atrás, um mês, 3 semanas atrás. Então, se afrouxar agora um pouco, não é que a gente pode colher os frutos aumentando os casos, o número de casos, daqui 3 semanas, um mês? Aline, realmente existe um efeito retardado. Mas nós temos de lembrar que Minas tem uma diferença muito grande de outros estados. Quando nós falamos do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, principalmente esses dois, e até do Amazonas e lá do Ceará, que são os estados que têm tido um pior comportamento, nós temos de lembrar que mais da metade ou a metade da população desses estados estão na capital. E aqui em Minas Gerais, nós sabemos que a região metropolitana responde só por 20% da população. E nós temos uma série de municípios muito pequenos que sequer têm transporte público. As pessoas sequer entram num ônibus para ir trabalhar ou para voltar para casa, porque são municípios muito pequenos, onde as pessoas vão a pé, de bicicleta, e na grande maioria desses municípios, nós não tivemos óbitos e nem casos do coronavírus. O que eu discordo totalmente é de falar, vamos dar o mesmo remédio para todos os doentes. Nós temos doentes diferentes. Eu não concordo em dar o mesmo remédio para todos. Para cada doente, o melhor remédio para ele. O uso da máscara é para todos, porque para o senhor assinou um decreto obrigando. Sou totalmente favorável. Eu mesmo, como você viu, cheguei aqui com máscara e uso ela todo momento que eu estou fora de casa. Isso nós vamos exigir. Eu vejo que Minas Gerais está numa situação em que nós já podemos começar a enxergarmos um momento pós-pandemia. E estamos já preparando um protocolo exatamente para isso, para dar segurança aos prefeitos de que no momento de nós começarmos a fazer uma reativação criteriosa, segura da economia, eles possam dar os passos com mais consistência. Agora, há o decreto, então, obrigando o uso de máscaras aqui no estado de Minas Gerais, só que os infectologistas, eles dizem que é preciso uma ação, um conjunto de ações para o enfrentamento da Covid-19. Não é só o uso da máscara, é o isolamento social junto com a higienização das mãos. Sim, concordo. Vale lembrar, Aline, que aqui em Minas, como eu disse, nós temos 3% dos leitos de UTIs ocupados com pessoas vítimas da Covid. Esse número pode subir 10 vezes, 15 vezes, que nós ainda vamos ter leitos suficientes. Então, nós temos aqui um colchão de segurança muito grande e a nossa taxa de infectados, ela tem sido quase que uma horizontal. Ela está subindo pouquíssimo, o que é muito bom. Mas temos de lembrar que, se nós formos esperar todos na velocidade em que estamos indo passarem pelo vírus,
nós devemos ficar 10 anos, 20 anos. Então, nós vamos ter de adotar medidas de segurança, sim, mas que possibilitem que alguns setores voltem a trabalhar. Por falar em leitos, o senhor começou a montagem, né, de um hospital o hospital de campanha no Expo Minas. Esse hospital já ficou pronto, já está funcionando. Qual que é a quantidade de leitos lá? Nós fizemos 800 leitos e a semana passada já liberamos, está pronto para ser utilizado 270 desses leitos, 1/3. Os demais leitos essa semana ficam prontos. E eu espero que nós não precisemos utilizar. É um pneu de estepe que nós estamos levando durante a crise da pandemia. Caso venhamos a ter um número expressivo de infectados, toda a estrutura está pronta. E vale lembrar que no estado todo nós reativamos leitos e alas de hospitais que também estavam desativados para poder disponibilizar mais leitos. Então, esse trabalho não foi feito só na capital. Nós levamos ele para todo o estado, reativando mais leitos. E com isso, hoje, temos uma capacidade bastante ampliada no estado de Minas, pronto para o pior caso ele venha acontecer. O senhor disse a testagem em massa ela não é possível, mas o estado ele vai distribuir máscara para policiais, por exemplo, para os profissionais de saúde. Não vai faltar máscara para essas pessoas que estão principalmente na linha de frente ao combate ao coronavírus? Sim, Aline, para quem trabalha no estado e está na linha de frente, nós vamos fornecer, é até uma obrigação, todo o equipamento necessário, incluindo aí as máscaras. E quando tiver alguma reativação da economia em alguns setores, o uso de máscara, como eu disse, vai ser obrigatório e talvez até alguns equipamentos adicionais de proteção, dependendo do trabalho. Eu já fui em supermercados aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a moça que estava no caixa, que eu fui pagar, tinha uma película de acrílico para que o cliente não tenha nenhum contato com ela, o que é muito bom. Então, todas essas medidas devem ser consideradas. Nós vamos viver num mundo diferente após a pandemia. Não quer dizer que nós vamos voltar a ter a vida normal, porque o vírus vai continuar aqui anos. Nós temos de ter essa visão. Não será meses, não. Serão anos em que nós ainda teremos a presença do vírus, a não ser que se disponibilize alguma vacina, o que eu não tenho visto. O senhor havia anunciado um estudo para o relaxamento do comércio aqui no estado. A gente já chegou até a falar sobre isso na época. Esse estudo foi feito, o que foi diagnosticado e o que vai ser feito a partir deste estudo? Aline, o que nós estamos fazendo a partir desse estudo é o protocolo que vai determinar as regras de segurança. Esse protocolo, de certa maneira, vai orientar os prefeitos. Vale lembrar que a decisão final de abrir ou de fechar é de cada prefeito. E o prefeito, através desse protocolo, ele vai saber que ele precisa ter X leitos disponíveis, que ele não pode ter mais do que X casos por 1.000 habitantes na cidade dele e que, caso alguma área da economia venha a ser reativada, que deverá ainda tomar tais e tais precauções. Então, é algo muito seguro, muito consistente, mas que vai possibilitar que algumas cidades voltem a ter alguma atividade econômica. E lembrando que em Minas, seria até uma boa pauta para a matéria, metade das cidades estão funcionando, nem que seja parcialmente. Boa parte delas o prefeito já autorizou, principalmente aquelas muito pequenas, porque ele viu que não havia risco naquele tipo de vida que as pessoas levam. Ali não tem linha de ônibus, não tem metrô, não tem grandes aglomerações. Cidades de 3.000, 4.000 habitantes, e nós temos centenas dessas cidades em Minas. Ok, governador Romeu Zema, do Novo, participando com a gente ao vivo aqui no MG1, esclarecendo então também algumas questões desse enfrentamento ao coronavírus, à Covid-19. Eu agradeço imensamente a presença do senhor aqui no MG1. Eu é que agradeço, Aline, e agradeço a todos os mineiros que têm colaborado tanto nessa quarentena. Muito obrigado.